Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como assim? A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Meu nome é João Pedro e no vídeo de hoje vamos estar falando acerca de Mateus capítulo 5, versículo 3, que é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. E o que quer dizer essa passagem, né? Eu demorei um tempinho para entender isso e fiz um devocional acerca desse único versículo, tá? E por falar em único versículo, este vídeo aqui está dentro da playlist de 1000 palavras em um versículo. Não literalmente 1000 palavras, né? Mas deu para entender o trocadilho que é feito, né? 1000 palavras em um versículo, certo? Então explicando aqui, que acho que muitas pessoas têm dificuldade em saber sobre o que é ser pobre de espírito. Bom, vamos por partes. O que é bem-aventurado? Bom, bem-aventurado seria feliz, porém além de feliz, além da felicidade. Ou seja, bem-aventurado além da felicidade. Amém? Então, além de feliz, é aquele que é pobre de espírito. Aí você pensa, é algo bem contraditório, né? Pobre de espírito. Como assim? Que a pessoa muito feliz é aquela que é pobre de espírito. Não faz sentido. Bom, vamos lá, vamos entender aqui. Nesse versículo, vamos aqui descobrir durante o vídeo o que quer dizer, tá? Então, pobre de espírito, tá? Primeiro vamos para a palavra pobre. Pobre seria o quê? De acordo com o que esse versículo quer dizer, tá? Não tô falando de dicionário ou algo assim, não. Tô falando do que o versículo quer dizer. Pobre, no caso, necessita de ajuda. Raciocina comigo. Necessita de ajuda, tá? Então, ou seja, pobre necessita de ajuda. Vamos lá. Por exemplo, um morador de rua. Um morador de rua. Quando ele não tem nenhum dinheiro sequer, ele vai necessitar de dinheiro para comprar o alimento, né? Ele precisa que alguém ajude ele, alguém dê dinheiro a ele para que ele possa comprar pelo menos uma bala, certo? Ou que alguém muito generoso vá lá e dê um café da manhã para ele, um almoço, sabe? Então, ser pobre aqui nesse sentido quer dizer necessita de ajuda, tá? Necessita de ajuda. E espírito, no caso está falando do seu ser, da sua alma. E também tem aquela questão de carne contra espírito, né? No caso, carne errado, espírito certo, caminho do Senhor, né? No caso do Senhor. Então, o que quer dizer aqui pobre de espírito? No caso, seria mais ou menos espírito com fome, certo? Espírito com fome. Um espírito que precisa de Deus. Entendeu? Pobre necessita de ajuda. Espírito, o seu ser, você, no caso, né? Você precisa de Deus. Você tem dependência em Deus. Ou seja, você ter dependência em Deus é você ser pobre de espírito. E o que é muito recomendável aos cristãos, né? Serem realmente dependentes de Deus. Como, por exemplo, em uma prova, certo? Uma prova que você for fazer na escola, sei lá, em qualquer lugar, né? Mesmo que você tenha estudado, né? Mesmo que a pessoa tenha estudado aquele conteúdo, está pronta para a prova ali, né? Ela decide orar a Deus, pedir ajuda a Deus para que guie ela com sabedoria, para que não venha distrações, pensamentos intrusivos, que desvie ela do foco da prova. Ou seja, essa pessoa tem dependência em Deus, ela depende de Deus, mesmo sabendo que já estudou para aquele conteúdo, já poderia dizer assim, estou pronta, é só fazer aqui, tá fácil. Não,
ela foi humilde o suficiente para reconhecer que depende de Deus, depende absolutamente de Deus. Todos nós dependemos de Deus, tá? A diferença é quem busca Deus e quem não busca. Amém? Então, como saber se eu dependo realmente de Deus, tá? Você pode usar esse exemplo do aluno, da aluna, como exemplo, tá? Mas depender de Deus é você buscar a Deus e reconhecer que você precisa dele. Você precisa de Deus em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, em qualquer área da sua vida, você precisa de Deus, tá? E então, como saber se eu preciso de Deus realmente, sabe? Em tudo você precisa de Deus, mas você deve orar a Deus, pois a oração nos aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos mais íntimos dele. Porque Deus, ele não quer somente que você conheça a sua palavra, que você fale da sua palavra, mas sim que você tenha um relacionamento com ele. E como terei um relacionamento com ele? Tendo uma oração sincera. Você fala com Deus e Deus fala com você, tá? E se Deus não fala com você com uma voz interna vindo aqui dos pensamentos ou com a voz externa que pode ser audível, com certeza ele vai falar através da Bíblia, certo? Deus fala através da Bíblia. Ele já está falando aqui: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, tá? E para isso você precisa ser sincero a Deus, né? Que seria dizer toda a verdade para Deus te escutar. E bom, sinceridade, né? Você precisa de sinceridade para orar a Deus, para ter um relacionamento íntimo com Ele. Você precisa ser sincero. Você precisa dizer quando está com vontade de pecar tal coisa. Você fala: Senhor, estou com vontade de pecar nisso, nisso, aquilo. Eu sei que não vai agradar ao Senhor, mas mesmo assim eu quero. Qual você acha que vai ser a reação do Senhor ao saber que você está sendo sincero com Ele? Porque Deus já sabe o que você está pensando. Não tem o que você esconder de Deus. Por exemplo, você acaba de pecar e você pensa falar com Deus, mas você tá com muita vergonha. Você fica naquela: ah, eu tô com muita vergonha de falar com Deus. Poxa, você quer voltar para Deus ou não após ter pecado? Então vá, fale com Ele, seja sincero com Ele. Diga o que está sentindo, diga o que está pensando. Fala o que está querendo fazer, entrega nas mãos dele. Ele te limpa, ele te lava, ele te transforma, tá? Entrega nas mãos de Deus, seja sincero com Deus. Em qualquer assunto, seja sincero com Ele. Seja em questão das suas amizades, seja questão das questões do seu estudo, seu trabalho, em casa, questões familiares, qualquer coisa, seja sincero com Deus. Deus não quer que você leia a oração do Pai Nosso todos os dias para Ele. Não, Ele não quer isso. Ele quer que você se relacione sinceramente com Ele. Amém? Então, concluindo aqui esse versículo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou traduzir aqui, né? Muito feliz é aquele que depende de Deus, que necessita de Deus, que sente fome de Deus, da sua palavra, porque desta pessoa é o reino dos céus. Ou seja, se você tiver um relacionamento com Deus, lá na frente, Deus vai olhar para... Ah, é claro, você morrer em Cristo, né? Lá na frente, Deus vai olhar para você e vai dizer: este eu conheço, venha, bendito de meu Pai. Então, seja dependente de Deus, seja pobre de espírito, amém? Seja pobre de espírito, seja sincero com o Senhor, ore com Ele constantemente. Você pode falar com Ele a qualquer hora, o véu se rasgou. Todos nós podemos falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer horário, amém? Então, seja sincero com Deus, seja pobre de espírito, dependa do Senhor e seja humilde. Que Deus te abençoe e fique com Deus.